Pessoal, chegaremos na marca dos 40 mil inscritos até o final da semana que vem, mas eu preciso do seu like. Deixe o seu like, clique no gostei, 200 likes em menos de uma hora é um número mágico para fazer com que o canal cresça e mais pessoas possam vir fazer parte da nossa comunidade de reflexão. E hoje vamos falar sobre os resultados da pesquisa Ibope para algumas prefeituras, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. E os candidatos da esquerda, o Guilherme Boulos, o próprio Gilmar Tato e o Ciro Gomes, que não é candidato, todos eles podem sorrir porque eles tiveram resultados bastante positivos, pelo menos na minha interpretação. Esses são dados do Ibope, então os números que você teve do Datafolha, eles vão ser diferentes, porque institutos de pesquisa diferentes têm métodos diferentes e isso acaba resultando em resultados diferentes. Resultando em resultados foi bom, mas você conseguiu entender. Como que nós temos que analisar pesquisas de institutos diferentes? A gente pega o Datafolha e vê qual que é a tendência do candidato. Pega o Ibope e compara a tendência do candidato para a gente saber se eles estão crescendo, estão estáveis ou estão perdendo gás. É assim que a gente tem que fazer. Mas vamos para São Paulo. A pesquisa foi divulgada ontem, tá? Ontem, dia 14. O Celso Russomano permanece liderando. Ele estava com 26 e agora está com 25. Estável na margem de erro. O Bruno Covas foi de 21 para 22, também estável na margem de erro. Agora, o Boulos saiu de 8% para 10%, uma variação positiva de 2 pontos, confirmando a tendência de crescimento do Guilherme Boulos, que já havia sido apresentada pelo Datafolha. Então isso é muito bom para o Boulos. O Márcio França permanece com 7% e agora o Gilmar Tato saiu de 1% para 4%. Cresceu 3 pontos percentuais no limite da margem de erro, mas é um resultado muito bom para o Gilmar Tato. Nós já conversamos sobre o Gilmar Tato nos últimos vídeos, muitas pessoas cobram que o PT precisa formar novas lideranças e o Gilmar Tato está aí. Essa é uma eleição que ele começa a surgir, começa a ser conhecido e começa a nascer uma liderança do PT na cidade de São Paulo. Por isso que a candidatura do Tato é tão importante e o PT, em hipótese alguma, pode abrir mão dessa candidatura. É muito importante que o Gilmar Tato dispute a candidatura, dispute a prefeitura. E pessoal, eleição não é filme de super-herói, que nós temos um adversário, nós vamos unir forças para... Não é assim, eleição é diferente, tá bom? Muito diferente. E por isso que a campanha do Gilmar Tato, ela precisa continuar. Isso é bom para a esquerda, isso é bom também para a direita, é bom para o país que novas lideranças políticas acabem surgindo. Na pesquisa, na pesquisa espontânea, o que é pesquisa espontânea? É quando você pergunta em quem você vai votar, sem apresentar a lista. Na pesquisa espontânea, o Bruno Covas tem 13%, o que é normal, porque de intenção de voto, que é normal porque ele é o prefeito da cidade. O Celso Russomano tem 10% e o Boulos tem 9%, então eles também estão aí praticamente empatados, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, confirmando aquilo que foi apresentado pelo Datafolha. Então, nós tivemos em São Paulo resultados positivos para o Tato e também para o Boulos. Agora vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes continua liderando com folga. Ele tinha 27% em 2 de outubro e agora está com 30%. O Eduardo Paes, eu acho que ele só vai perder a eleição se o pessoal de Maricá todo for para o Rio de Janeiro e votar no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Eduardo Paes ele vai levar essa eleição. O Crivella, que é o atual prefeito, está com 12% dos votos, empatado na margem de erro com a Marta Rocha, que se manteve com 8%, e a Benedita da Silva também está com 7% dos votos. Então a Marta Rocha, ela pode ir para o segundo turno. Mas ela vai perder para o Eduardo Paes, não tem jeito de ganhar do Paes, ele já vai ser reeleito. Não importa, pessoal, não importa. Porque se a Marta Rocha for para o segundo turno, ela já mostra uma vitória da estratégia do Ciro Gomes. Porque é uma figura política, a Marta Rocha, que começa a despontar, podendo disputar um governo do estado. E lá em 2022, o apoio para o Ciro Gomes de governadores fortes, de candidatos fortes aos governos dos estados é importante porque reverbera a candidatura do Ciro, reverbera as ideias do Ciro Gomes, então é muito importante que a Marta Rocha vá para o segundo turno. Mesmo que ela perca para o Paes, que é muito provável que qualquer candidato que for contra ele vá perder, mas já é um nome que começa a surgir e ajudará muito o Ciro Gomes em 2022. Seja como governadora ou uma candidata ao Senado, a Marta Rocha é um nome que começa a despontar e é um nome que tende a ajudar muito o Ciro Gomes. Agora, a situação do Ciro, ela não está lá tão confortável em Fortaleza. E eu vou pegar os dados para vocês em Fortaleza. Mas, por que não está nada confortável? O Capitão Wagner, pessoal, ele está com 28% das intenções de voto. O Capitão Wagner do PROS.
E ele está empatado, mais ou menos, ali na margem de erro, com a Luiziane Lins, do PT, que ela tem 23%. O José Sarto, que é o candidato do Ciro Gomes do PDT, tem 16% dos votos. Só que a rejeição do Sarto é de 17%, enquanto a do capitão Wagner e da Luiziane é de 35%. Mesmo que o Ciro Gomes não vá, o candidato do PDT não vá ao segundo turno, a questão é que o estado do Ceará, o Ciro Gomes já não precisa mais se provar eleitoralmente. Ele não precisa fazer isso. Porque ele já está muito consolidado, a família dele é uma família consolidada lá. É muito provável que o Ceará dê apoio ao Ciro Gomes caso ele caso ele se candidate, mas ele vai se candidatar, quando ele sair como candidato em 2022. E o Ciro ele precisa se provar em outros estados. E esses candidatos dele são importantes para ajudar a ele mostrar para os outros partidos e para si mesmo que ele tem condições de vencer 22. E eu tenho dados aqui sobre 2018 para reforçar alguns posicionamentos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro, na cidade do Rio de Janeiro, o Bolsonaro teve 58% dos votos, o Ciro Gomes teve 19% e o Haddad teve 12%. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma tendência a gostar do Ciro Gomes, pelo menos foi indicado isso em 2018. Então a Marta Rocha ela tem uma chance forte de ir para o segundo turno, não uma chance pequena. E em Fortaleza, para aqueles que não são da capital, do Ceará, e podem ter estranhado o Ciro Gomes, o candidato do PDT, ter ficado tão abaixo, mas o Ciro, em 2018, teve 40% dos votos e o Bolsonaro teve 34%. Não foi uma diferença assim tão grande. Mas tem muita água para rolar, as eleições, muita coisa muda. Nas vésperas da eleição, um dia antes a situação muda. Foi assim com a Luísa Erundina na eleição que ela venceu em São Paulo, ela estava em terceiro. Dias antes da eleição, depois passou e depois venceu. Em 2018 também, em São Paulo, o Paulo Scaff estava na frente do Márcio França até um dia antes da eleição, depois o França virou e foi para o segundo turno contra o João Dória. Então tem muita coisa que pode acontecer, mesmo que você ache que está difícil para o Boulos, ou para o Tato, ou para a Marta Rocha, ou para o próprio José Sarto, calma que a eleição ainda não acabou. Tem um mês ainda, e um mês muita coisa pode acontecer. Eu quero muito que você deixe um comentário deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre as eleições em Fortaleza e também no Rio de Janeiro. A gente está acompanhando mais a eleição de São Paulo, eu não sou de São Paulo, mas está acompanhando mais, só que eu preciso que você traga esse feedback das outras capitais também, porque nós vamos fazer live no primeiro e no segundo turno para fazer a cobertura da apuração dos votos. Então eu preciso, e a nossa comunidade também precisa, que você traga as suas experiências locais em Fortaleza e também no Rio de Janeiro. Conto com você aqui nos comentários, clique no gostei, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.